Olá, sejam bem-vindos ao programa do Interior ao Sagrado. E hoje nós vamos iniciar uma aula do segundo episódio desse programa que tem sido maravilhoso, que é Jesus, a verdadeira doutrina. E o nosso tema de hoje é Jesus para todos. Meu nome é Kellen Zurdo, eu sou psicanalista clínica e educadora cristã e trabalho com terapia existencial. Então, venha comigo, porque eu te ajudo a descobrir as suas dores que te paralisam e a aprender a conquistar os seus objetivos. Vamos nessa jornada? Então, queridos, eu quero começar falando sobre cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão, o sentido da palavra é como enxergamos o mundo, é a sua visão do mundo. Mas vamos detalhar um pouquinho mais essa definição. O que é a visão do mundo? Cada um tem uma visão do mundo. E o que é essa do mundo? A cosmovisão é a maneira como você interpreta, é a maneira como você faz a leitura através dessas lentes e o que está por trás das nossas lentes. O que está por trás das nossas lentes é aquilo que nós enxergamos como realidade. É sobre questões filosóficas, sobre uma verdade que nós acreditamos e que para nós, até então, essa verdade ela é absoluta. E é essa verdade que guia o nosso raciocínio, que guia os nossos pensamentos, inclusive sobre questões filosóficas, inclusive sobre o existencialismo, a existência humana, sobre a origem, sobre o que é moral e ético, sobre destino, sobre Deus, sobre toda a criação, a natureza, sobre o bem e o mal. E assim por diante. Então, a nossa cosmovisão, o que está por trás dessa cosmovisão que faz com que seja a realidade, segundo as nossas lentes, tem os componentes que formam essa cosmovisão, que são as crenças, os valores, o seu histórico de vida, a sua experiência de vida, tudo que você aprendeu e se desenvolveu, a sua educação, a base familiar, o seu intelecto, o quanto o seu intelecto é desenvolto, todo o conhecimento que você já adquiriu até hoje, os seus dons, talentos, e nós não podemos deixar de fora, que é o principal, o seu temperamento, a sua personalidade. Porque através do temperamento da personalidade é como nós absorvemos todos esses componentes que eu acabei de falar que formam a nossa cosmovisão. Mas o que eu quero trazer aqui para você sobre cosmovisão? Existe a cosmovisão humana. Essa cosmovisão humana, ela está pautada em 3 culturas, que é a cultura da vergonha, a cultura do medo e a cultura da honra. E como surgiram essas 3 culturas que formou essa cultura da cosmovisão humana? Vamos para Gênesis, Gênesis 3, de 7 a 12. Eu não vou ler aqui Gênesis 3, de 7 a 12, mas eu vou pontuar para você. Vocês conhecem muito bem a história quando nós estamos em condição da queda. Por quê? Porque Adão e Eva pecaram, comeram fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal. Mas eles sabiam disso? Claro que eles sabiam. Deus os advertiu, Deus explicou e Deus falou que não era para eles comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas sabemos da história que a Eva se deixou ser enganada, se iludiu e comeu do fruto e deu
fruto para Adão. Mas como a responsabilidade estava sobre Adão, como um sacerdote que ele era, caiu sobre Adão. A Eva, ela era esposa auxiliadora. Então, queridos, começou aí a cultura da vergonha, do medo e da culpa. E em Gênesis 3, de 7 a 12, fica muito claro essas três culturas. Por quê? Porque quando Adão e Eva comeram fruto, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Os olhos se despiram. E o que aconteceu? Eles passaram a ter vergonha um do outro. Por quê? Porque eles estavam nus. Então, a primeira cultura é a cultura da vergonha, porque eles não tinham essa malícia. Para eles era muito natural estarem nus, um na frente do outro. Era natural. E depois, quando Deus chegou até o jardim, Deus começou a procurá-los e a chamá-los. O que aconteceu? Eles se esconderam. Se esconderam por quê? Por medo. E, consequentemente, obviamente, pautado pela culpa. Por quê? Porque eles sabiam que tudo o que já estava acontecendo com eles era consequência da desobediência. Então, foi instalado neles, né? Não sei se essa seria muito bem a palavra, mas houve uma mudança de mente, uma mudança nas emoções, uma mudança da cosmovisão deles. Por quê? Porque eles começaram a ter vergonha, começaram a ter medo e a culpa. Então, queridos, essa é a cosmovisão humana, através da rebelião humana. E quando nós falamos rebelião humana, é porque é proveniente da queda através dos nossos pais espirituais, que é onde tudo originou a humanidade, que é Adão e Eva. E agora, eu quero falar para você, eu quero te trazer um conhecimento sobre a cosmovisão cristocêntrica. Então, queridos, você vai perguntar, o que é cosmovisão cristocêntrica? Como assim? Primeiro você falou sobre cosmovisão humana e falou de onde surgiram essas três culturas que formam a cultura da cosmovisão humana, e agora você está falando sobre cosmovisão cristocêntrica? Sim. A cosmovisão cristocêntrica é a cosmovisão de Cristo. Essa cosmovisão, ela se deu através do sacrifício de Jesus na cruz, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que Jesus, qual o legado de Jesus, a missão de Jesus através da cruz? Ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele está vivo sentado à direita de Deus Pai, e está vivo no meio de nós, e melhor ainda, nos deu um grande presente que nós não merecemos. Ele nos deu o seu Santo Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade. Então, nós que cremos em Cristo, que entregamos a nossa vida ao senhorio dele e cremos que somos salvos através do sacrifício dele, conforme nós vamos caminhando com Cristo, nós vamos do jeito que nós somos, com toda essa cosmovisão humana que é peculiar, singular, de acordo com os componentes de cada um de nós. A nossa cosmovisão, ela começa a passar por um processo de desconstrução. Então, a gente chega a Cristo com a cosmovisão humana. E conforme nós vamos conhecendo a Cristo através dos seus ensinamentos, ouvindo os conselhos de Deus através do Filho, pelo Espírito Santo de Deus, essa cosmovisão humana, ela começa a ser desconstruída.
Então, nós passamos por um processo de transformação. E esse processo de transformação, ele é de acordo com a entrega de cada um. Ele é de acordo com o nível de quebrantamento, o nível de um coração humilde, quebrantado, um coração contrito e que realmente está disposto, sedento a aprender de Cristo, conhecendo cada vez mais a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo. Então, a partir desse momento, você começa a viver essa jornada desse processo de desconstrução. E aí nós passamos a ter a cosmovisão cristocêntrica. E a cosmovisão cristocêntrica, como eu falei, nós temos o exemplo da cruz, de Cristo na cruz. Então, outrora, a cosmovisão humana, as três culturas, é a cultura da vergonha. Jesus, na cruz, ele transfigurou, ele restaurou essa vergonha. Por quê? Porque ele foi envergonhado em nosso lugar. Então, Cristo, ele restaurou da vergonha, ele trouxe a honra. Ele restaurou a nossa honra, que estava na condição da queda, que era a vergonha instalada. Cristo ainda, na cosmovisão, na cultura do medo, Jesus, na cruz, ele derrotou os seus inimigos, para que nele, nós, pela fé, tenhamos o poder e a autoridade no nome dele. Isso está na Bíblia. E em terceiro lugar, Jesus, ele restaurou a culpa, porque ele levou sobre si toda a culpa, para que na inocência dele nós tenhamos a oportunidade de nos arrepender. Então, essa culpa, ela foi restaurada, ela foi transfigurada, transcendeu para o arrependimento. Então, queridos, são as três culturas da cosmovisão cristocêntrica que nos deu a oportunidade, caminhando pela fé em Cristo Jesus, de transformar a nossa visão do mundo, trazendo a honra, a cultura da honra, a cultura do poder e a cultura do arrependimento. Então, eu quero deixar agora para vocês, antes que eu dê continuidade, um versículo. E eu vou ler esse versículo no script que eu tenho aqui na minha frente, né? Aqui a gente tem que ser natural. Então, vamos lá. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano. Quem é esse mediador? Jesus. Jesus Cristo. Bom, agora eu quero trazer para você a analogia da cruz de uma maneira bem breve, porque é um assunto muito profundo, com muito conteúdo. Só para vocês compreenderem aonde eu quero chegar. A analogia da cruz, se você parar para pensar, a cruz de Cristo. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? E o mais importante: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, com toda a força da sua alma e com todo o seu entendimento. Nós precisamos prestar atenção em cada palavra e refletir, meditar com o Espírito Santo de Deus o significado dessas palavras. E o segundo mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Então, se a gente fizer essa analogia do sacrifício de Jesus através da cruz, a gente pode perceber que o fato dele ter resumido, por que ele resumiu? Porque esses 2 mandamentos se resumem
no sacrifício dele na cruz. Então, amar a Deus é a cruz na vertical. Amar a Deus, nós vamos até Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo na horizontal como a si mesmo. O que Jesus está querendo dizer, amar o próximo como a si mesmo? Bom, para eu amar o próximo, eu preciso me amar. E é onde eu quero chegar. A questão é, quando nós vamos a Deus, pela fé em Cristo Jesus, nós vamos a Deus com tudo o que nós somos, com a cosmovisão humana que eu falei para vocês. Então, nós vamos a Deus de todo o coração, de uma maneira singela, de uma maneira genuína, mas sempre, geralmente, sem ter as autopercepções do que realmente acontece conosco, em como nos encontramos, porque nós somos limitados e muitas vezes nós não conseguimos identificar. Não conseguimos identificar o porquê de certos pensamentos, que são pensamentos que estão arraigados na nossa mente e geralmente não são bons pensamentos. Não são bons pensamentos em relação à vida, em relação às pessoas, em relação a Deus, em relação a nós mesmos. Então, quando nós vamos ao próximo, nós vamos ao próximo com a intenção de servir o reino de Deus, de fazer a obra. Porque quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós entendemos a importância de servir o próximo, a importância de servir o reino de Deus. Então, tudo está ligado ao próximo, porque Jesus nos ensina isso. Só que a questão é, quando nós vamos ao próximo, nós vamos gerando expectativas. E por que nós vamos gerando expectativas? Porque quando nós vamos a Deus, nós geramos expectativas em Deus. As expectativas são, quanto mais eu sirvo o reino de Deus, mais eu estou servindo a Deus. E mais Deus vai me abençoar. Deus, nós geramos expectativas em Deus de que Ele vai, na verdade, atender as nossas necessidades, atender os nossos sonhos, aquilo que nós almejamos. Então, a gente acaba inconscientemente tendo um discernimento sobre Deus, de que eu preciso trabalhar muito, eu preciso fazer muito para Deus servindo o próximo, para que Deus olhe para mim e para que Deus atenda aquilo que eu mais desejo e aquilo que eu mais necessito. Só que aí é que está o equívoco. Por quê? Porque isso é uma prova de que nós realmente não entendemos, não absorvemos a graça. Porque Jesus se deu naquela cruz por amor a nós. É um amor incondicional. Só que Ele não quer nada em troca. Ele quer que nós tenhamos a fé nele. Então, é um favor imerecido. E nós estamos debaixo da graça. Então, independente do que nós façamos, se Deus quiser nos abençoar, Ele vai nos abençoar. Ele vai fazer. Só que Deus quer que nós vivamos o processo. Então, assim como nós geramos expectativas em Deus, nós geramos expectativas no outro. E quando nós vamos servir o próximo, o que acontece? Geralmente essas expectativas, elas são frustradas, elas são decepcionantes, porque muitas vezes o próximo, ele não vai reconhecer, ele pode ser ingrato, ele pode cometer um ato de injustiça com você, ou você pode interpretar e receber dessa forma. Às vezes o próximo nem fez nada com essa intenção, enfim, foi você que recebeu dessa maneira. Por quê? Porque você desenhou na sua mente, você idealizou de que o outro iria te corresponder da maneira como você idealizou. E muitas vezes isso não acontece, porque cada um tem a sua linguagem de amor, cada um tem a sua maneira de dar essa devolutiva, de dar essa retribuição. Então, é onde começa a ter muitos problemas nos relacionamentos. Então,
Quando eu falo de relacionamentos, eu estou falando de relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos, relacionamentos fraternais, relacionamentos com os irmãos, relacionamento com os amigos, relacionamentos no âmbito profissional, relacionamento familiar, né? Relacionamento matrimonial entre o cônjuge, os cônjuges. Então, queridos, o que eu quero trazer aqui é que existem muitas questões, conflitos nos relacionamentos. Por quê? Porque nós amamos, nós nos doamos, fazemos de tudo para o outro, gerando expectativas dentro de um ideal de como nós queremos receber e necessitamos receber. E muitas vezes isso não acontece. Então, por que Jesus fala no segundo mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. Para que eu ame o próximo, eu preciso me amar. E para eu me amar, eu preciso estar conectada comigo mesma. Eu preciso começar a tirar um pouco os olhos do externo e voltar os olhos para o interno. Eu preciso me conhecer, é onde entra o famoso autoconhecimento. Porque a partir do momento que eu adentrar e eu trabalhar a minha sensibilidade, nós somos seres espirituais. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Mas a estrutura humana está no espírito. Nós somos seres espirituais. E o que é espiritualidade? Espiritualidade é a sensibilidade. E todos nós, por sermos seres espirituais, nós somos seres sensíveis. Então, muitas vezes, as pessoas estão vivendo numa superficialidade. Por isso que acarreta essa superficialidade, acarretam vários problemas. Questão de depressão. A depressão ela é muito proveniente de um vazio existencial. O vazio existencial é muito proveniente de raízes que geram muitas dores, feridas, marcas por traumas, pela falta de amor. Porque nós nascemos para amar e sermos amados. Então, entende que quando nós nos relacionamos com Deus, nas expectativas, para que Deus venha suprir as nossas carências. Nós, então, a partir daí, nos relacionamos com o próximo também através das nossas carências. E essas carências, nós precisamos conhecer as nossas carências. Nós precisamos visitar o nosso interior. Nós precisamos compreender quais são as nossas falhas, as nossas fraquezas, debilidades. Qual é a sua personalidade? Você precisa fazer um retrospecto e fazer uma viagem nesse retrospecto da sua história e da sua vida. Então, muitas vezes você precisa ajuda de um profissional e é isso que eu faço. Só que eu faço isso à luz de Cristo. Porque eu tenho um histórico onde em mim havia uma lacuna. E essa lacuna chama-se identidade. E que para que nós possamos descobrir a nossa verdadeira identidade, nós precisamos adentrar no processo do autoconhecimento, da cura. Não tem como você entrar num processo da cura, descobrir as suas dores que te paralisam, descobrir as raízes dessas dores, para que venha sanar essas dores, para que venha transformar essas dores num potencial, num exponencial, para que você comece a se descobrir, para que você comece a não descobrir o lado da dualidade da sua natureza, né? O lado dos pontos de melhorias que você precisa ter. Você precisa descobrir quais são esses pontos de melhorias. Mas não é para que você se concentre nesses pontos de melhorias. Você precisa enxergar o que existe de melhor em você. Para qual Deus te criou. Porque Deus te criou para uma finalidade.
Deus te criou para um propósito. E eu quero trazer aqui para você agora um versículo que está em Jeremias 29:13, onde Deus fala através do profeta Jeremias. Deus fala assim: você vai me buscar de todo o seu coração e você me encontrará. Eu serei achado por vós. Olha que promessa linda. Então, se você está buscando a Deus de todo o seu coração, você pode ter certeza que você o encontrará. E você o encontrará através do único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o único caminho. Então, eu fui uma pessoa que desde pequena, desde a minha infância, eu tinha uma conexão com Deus. E eu me relacionava na inocência de uma criança. Eu conversava com Deus. E para mim, Deus passou a ser meu melhor amigo. Tudo eu abria o meu coração para Deus. E eu fui crescendo e eu comecei a ter uma percepção de que algo me chamava. E eu sabia que era Deus que me chamava. E eu comecei a passar por várias crenças, porque eu queria chegar mais perto de Deus. Eu queria conhecer mais a Deus. E eu passei por várias religiões. Eu conheci várias verdades. Eu conheci várias crenças. E no decorrer disso, muitas coisas aconteceram na minha vida, que aos poucos eu vou relatando para vocês. Eu vou narrando a minha própria vida para vocês. Então, eu tive muitas perdas. Eu sofri rejeição, eu sofri abandono do meu pai. E eu comecei a caminhar com Cristo. E em 7 anos, hoje tem 16 anos que eu caminho com Cristo. Em 7 anos dessa caminhada, eu fui para Jesus da maneira como eu falei para vocês. Eu fui a Deus através de Cristo com todas as minhas dores, com todas as feridas. Eu tinha um complexo de inferioridade, um complexo de rejeição. E eu comecei a trabalhar muito para o reino de Deus. Eu era envolvida em ministérios. Eu comecei a fazer cursos para o mundo missionário. E tudo isso, inconscientemente, no fundo, eu almejava, eu gerei expectativas em Deus, de que Deus iria realizar o meu maior sonho, a minha maior necessidade, porque existia uma dor, uma carência muito grande por trás dessa necessidade, que era eu me reencontrar com meu pai. A partir dos 4 anos de idade, nunca mais eu vi meu pai. E meu pai ficou sem falar comigo até meus 29 anos de idade. E nós nos reencontramos num corredor da UTI de um hospital em São Paulo por causa da mãe dele. Eu fui visitar minha avó paterna e eu reencontrei com meu pai. E vocês acreditam que eu reconheci meu pai? Nem fotos eu via do meu pai. Eu fiquei 4 dias em êxtase. 4 dias sem comer e 4 dias sem dormir. E nós começamos a nos relacionar. Eu idolatrava meu pai. Porque eu cresci ouvindo da família da minha mãe que eu parecia muito com meu pai. E eu tinha necessidade desse pai. Então eu comecei a idealizar muito meu pai. Talvez você que esteja me ouvindo possa estar se identificando com a minha história. Então, queridos,
Eu gerei uma expectativa em Deus como um sonho de uma criança, na inocência, de que Deus iria restaurar esse relacionamento. E aparentemente parecia que esse relacionamento realmente estava sendo restaurado. Só que aí eu comecei a conhecer o meu pai, um homem comum, que tinha suas falhas, tinha os seus traumas, o seu histórico, a sua personalidade. E eu fui me frustrando com esse homem, com esse pai, que na minha concepção, no meu ideal, ele era perfeito. E depois de 2 anos, ele sumiu de novo. E depois de 1 ano de sumido, ele reapareceu, me pedindo perdão. E ele morava nos Estados Unidos. E ele queria que eu fosse para os Estados Unidos. E sabe qual era o meu pedido para Deus? Eu queria morar, eu queria passar um tempo com meu pai nos Estados Unidos, porque eu queria conhecer o meu pai. Eu sonhava em ter uma relação entre filha e pai. Quantas vezes menina, eu ia na escola e eu via o pai pegando a filha e o carinho do pai com a filha. E eu não tinha isso. Era o meu sonho de menina. E o meu pai, ele me queria lá. Eu já nem acreditava mais nele, porque ele tinha me iludido tanto. E quando eu comecei a perceber que realmente ele estava se movimentando para me ter lá, ele comprou uma casa. Ele estava mobiliando esta casa para me receber. E depois, simplesmente, ele sumiu. Mais uma vez, eu fiquei frustrada e desiludida. E quando, depois de 8 meses, eu recebi a notícia, o meu pai tinha falecido. O meu pai sumiu. Não é porque ele tinha me abandonado de novo. Ele me queria lá, de verdade. Ele sumiu porque ele tinha morrido. Eu fiquei sem chão. Eu fiquei extremamente frustrada com Deus. E comecei a questionar Deus. Por que Deus tinha permitido isso acontecer comigo? Era o meu sonho de criança. Deus sabia o quantas dores avassaladoras eu tinha em relação à rejeição do meu pai. E quando o sonho estava perto de ser realizado, o meu pai morreu. Ele comprou a casa, ele estava mobiliando a casa, ele morreu nesta casa. Eu tive crise, eu entrei numa depressão profunda. Eu tive crise de fé. Eu tive crise existencial. Eu não sabia mais quem eu era. Eu não sabia mais quem era Deus e se Deus existia. E se tudo que eu conhecia, ele através da Bíblia, eu fiz teologia. Eu estudava muito a Bíblia. Eu era apaixonada pela Bíblia. Apaixonada por Deus, por Jesus. E eu desenvolvi uma mágoa tão grande de Deus. Porque para mim era a maior injustiça. E isso porque eu já tinha perdido meu irmão mais velho num acidente. Então, quando eu vomitei e rasguei meu coração para Deus, no chão do meu quarto, gritando, eu vomitei tudo. Na verdade, eu já guardava um ressentimento de Deus. E quando eu conheci Deus através de Cristo,
eu achava inconscientemente que se eu servisse muito o reino de Deus, servindo as pessoas, sendo a mulher de Deus, Ele ia realizar meu maior sonho. E isso não aconteceu. E depois de muito tempo, eu passei por várias etapas num processo de cura com Cristo. Porque eu tinha um estoque, um armazenamento intelectual, teológico da palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus, tão amável, tão querido, cuidou tanto de mim, mesmo eu incrédula. Ele não deixou eu me sucumbir, porque até em suicídio eu pensei. Um dia eu vi o céu cinza. Se um dia alguém chegar para você e falar que está vendo o céu cinza, literalmente cinza, sem cor, você fica alerta. E de repente essa pessoa pode ser você. Você corre para pedir ajuda. A minha depressão foi tão profunda que um dia eu parei na rua. Eu comecei a enxergar o céu cinza. Não tinha o azul do céu. Não tinha o branco das nuvens. Não tinha o verde das árvores. Não tinha as cores dos prédios e das casas. Então, o Espírito Santo de Deus, ele me carregou no colo dele. Deus me carregou no colo dele. E ele foi cuidando de mim. E no momento certo, nós passamos a ter um tete-a-tete. Assim como Jó teve um tete-a-tete, face a face com Deus, eu tive esse face a face com Deus. E o Espírito Santo de Deus começou a trazer à tona várias passagens da palavra dele. E ele começou a me ministrar. E ele começou a se revelar verdadeiramente para mim. Queridos, eu estava entregue. Eu não tinha força para nada. E foi justamente nesse momento, com o coração entregue, sem forças, sem uma autossuficiência, que eu me permiti ouvir a voz do Espírito Santo de Deus ministrando em meu coração. E sabem o que eu descobri? O quanto eu era soberba. Eu desenvolvi, através de uma carência tão grande, uma soberbia, uma altivez espiritual. Porque eu era reconhecida pelas pessoas, a Kellen, a mulher de Deus, a Kellen espiritual. A Kellen que leva muitas pessoas para Jesus. Então, isso me ensoberbeceu, porque existia essa lacuna dentro de mim. Existia a falta de identidade. Porque a minha identidade era uma identidade cheia de carências. Era uma identidade de uma menina que não se sentiu amada, que se sentiu abandonada e rejeitada, que tinha complexo de inferioridade, uma baixa autoestima gigantesca, que no fundo não se sentia valorizada. Então, queridos, depois desse processo, eu entrei no processo de solitude com Jesus. E aí iniciou um processo de cura através do autoconhecimento com Cristo. Então, queridos, hoje eu sou psicanalista. Eu sou trainer. Eu passei por muitas ferramentas extraordinárias, onde tem uma junção de ciências. E eu passei a conhecer um pouco
de cada uma dessas ciências, como a neurociência, como a psicologia, a psicanálise. E essas ciências me ajudaram muito a me conhecer à luz de Cristo. Me ajudaram muito a compreender toda a parte teológica que estava no meu intelecto, a abrir o meu entendimento sobre Cristo, sobre a pessoa de Cristo, sobre a palavra de Deus. E hoje eu entendi que o meu chamado é através das minhas dores que me paralisavam, dores curadas, feridas curadas. Hoje, através da ciência, à luz de Cristo, eu não tenho como tirar Cristo dessa história, porque foi com Ele. A ciência me ajudou a compreender, a discernir muito mais Ele e a palavra dele. E através de toda essa experiência, é através do conhecimento sobre Cristo e com a ciência que hoje eu ajudo as pessoas a descobrirem as suas dores que paralisam, a ajudá-las, a elas aprenderem, se descobrindo a sua identidade, os seus dons, talentos, a sua vocação para conquistar aquilo que elas mais almejam e caminharem de maneira livre. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês através de tudo isso é que realmente Jesus é para todos. E eu quero deixar um versículo para você. João 7:17, onde Jesus diz assim: aquele que quer fazer a vontade do meu Pai, lhe será revelada a verdadeira doutrina. Então você que está buscando a Deus de todo o seu coração, você o encontrará através do Filho, Cristo Jesus. E Jesus vai te revelar, Jesus vai te direcionar para que você conheça a verdadeira doutrina. Deus abençoe.